Olha que cômico. Eu, um ex-testemunho de Jeová, considerado como um apóstata, vou defender essa testemunho de Jeová. É. Quero que você entenda nesse vídeo que existe uma grande diferença entre as testemunhas de Jeová e as testemunhas de Jeová. Como assim? É que quando fala testemunho de Jeová, geralmente a gente encara a instituição. Quando a gente fala testemunho de Jeová, a gente pensa na instituição. Então, a Sociedade Bíblica, Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, a Watchtower, a organização da Testemunha de Jeová comandada pelo corpo governante, essa é uma organização muito complicada, divergente, uma complexa, com vários erros teológicos, uma infinidade de coisas contra a Bíblia, que eu particularmente desertei desta organização, saí e não me arrependo em momento algum. Então, a Testemunha de Jeová, organização, tá? O corpo governante. E depois tem a Testemunha de Jeová, os indivíduos. Cara, e esses caras aí, os Testemunhos de Jeová que são comprometidos, tá? Eu não estou falando de os modinhas, os defensores ou os santarrões. Eu conheço um camarada que ele já foi desassociado acho que umas 15 vezes, mais ou menos. Estou exagerando, tá? Mas ele foi desassociado umas quantas vezes. O cara é um crápula. E essa pessoa se acha, por ser testemunho de Jeová, o dono da verdade. Existem muitos desse tipo, assim, cara que tem uma vida derrotada, uma vida distante da presença de Deus, uma vida que tem pratica coisas erradas e se acha o justo. Então esse tipo de pessoas são repulsivas. E esse tipo de pessoas, às vezes, que fazem com que essas pessoas saltam mais aos olhos do que outras. Então todos pensam que testemunhas de Jeová todas são igual a esse irmão letra A que eu falei aqui. Mas não. Tem irmãos letra B, letra C, tem irmãos que têm a vida dedicada. O que eu quero dizer? Quando o quesito é vida dedicada, a testemunha de Jeová, a pessoa, indivíduo, ela está de parabéns. Por quê? João 17,3 diz que o que significa vida eterna é conhecer a Ti, ó Deus, Deus Pai, a Ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Então, o testemunho de Jeová busca conhecer o Deus Pai. Ponto para elas. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não fizemos obras maravilhosas em Teu nome, não expulsamos demônios, não isso, não aquilo, não profetizamos. Afastai-vos de mim, vós que praticais o que é mal. A testemunha de Jeová luta muito para não praticar o que é mal, e isso elas estão de parabéns. Então, pessoal, é mais ou menos assim. A organização da Testemunha de Jeová, a liderança, é como o profeta Balaão. Balaão, às vezes, quando a gente vai estudar sobre Balaão, a gente diz que ele era um falso profeta. Não, Balaão não era um falso profeta. Balaão tinha a intimidade e o privilégio de ouvir e ver a Deus. Ele tinha esse privilégio. E muitos na liderança da Testemunha de Jeová, principalmente em anos passados, tinham esse privilégio de estar na presença de Deus e trazer um trabalho maravilhoso de ensinamento e instrução. Mas isso não quer dizer que, assim como Balaão, eles não colocassem o intento do seu coração baseado em lucros pessoais para fora, fazendo com que o povo se perdesse. E é o que muitos ensinamentos distorcidos trazem, né? Sobre rejeitar o corpo de Cristo e rejeitar a Jesus em si. Beleza, beleza não, né? Não dá para dizer que uma coisa dessa é beleza, mas é o que acontece. Em contrapartida, toda vez que Balaão tentava amaldiçoar o povo, ele não conseguia. O nome do Senhor estava na boca dele e o povo era abençoado. As testemunhas de Jeová abençoaram muitas pessoas ao decorrer dos anos. E muitos que lá estiveram, como é o meu caso, foram agraciados por conhecer a Deus e ter um relacionamento com esse Deus através das bênçãos que as testemunhas de Jeová transmitiram a essas pessoas, querendo ou não, como Balaão. Balaão foi pago para chegar lá e amaldiçoar, ele até tentou, mas não rolou, entendesse? Porque o Senhor não permitiu. Então é isso, gente. É complicado, porque talvez quando você fala de testemunha de Jeová, você tem duas visões. Assim, você tem
a organização, que é a liderança, aí você vê irmãos que nem o irmão A que eu falei, e aí você já mistura tudo e acha que nada presta. Calma lá. No quesito obediência, Testemunho de Jeová tá, ó. Há poucos dias o Rodrigo Silva falou algo que eu admiro também a pessoa do Rodrigo Silva, embora eu consiga reter o que é bom e filtrar o que para mim não serve. Por exemplo, para mim não serve a doutrina da Adventista de crer em Ellen White como uma profetisa e, enfim, os escritos dela serem tão equivalentes como a Bíblia. Para mim, não. Porém, em contrapartida, existem pessoas maravilhosas, como o Rodrigo Silva, e ele falou uma coisa sensacional sobre o Testemunho de Jeová que você precisa entender. Você precisa entender. No Holocausto de 1945, lá da Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, nesse campo de concentração, muitos perderam suas vidas. Olha que interessante. O judeu, ele não tinha escolha. O judeu é assim, porque ele é judeu, ele é dessa raça, então ele vai ser levado. A Testemunha de Jeová, ela tinha opção. Era só assinar um termo dizendo que renegava a sua fé, que ela era liberada. E a Testemunha de Jeová não assinava o termo. Então, meu amigo, como é que você vai colocar um nível de fé desse em xeque? Tá? Descredibilizar isso. Ah, mas eles estão... Calma aí, doutor, teólogo, professor, instrutor da verdade, Deus Todo-Poderoso na Terra. Calma aí. Quem julga não é você. Deus vai julgar. Apocalipse 20, ela fala do dia do juízo, que livros serão abertos. E outro livro, o livro da vida. E as pessoas serão julgadas pelas coisas que estão nos livros. Coisas que fizeram em vida. Meu amigo, dentro de tudo que a palavra de Deus nos fala sobre fidelidade, servir e buscar a Deus e ser fiel, olha, eu acho que a Testemunha de Jeová acaba dando um baile em muita gente aqui. Tá? Me desculpa se você não gosta de ouvir isso, mas é um fato. Existem problemas? Existem. São crônicos? São. São reparáveis? Eu acho que não. Eu não sei se... Só se, sei lá, acontecesse algo dos céus que eles aceitassem Jesus como único e suficiente Salvador e não mais a organização como sendo salvadora. Acho que isso seria o máximo. Para você entender, é mais ou menos assim. Do ponto de vista bíblico, Jesus é a salvação. Jesus é a arca da salvação, uma alegoria, como se Jesus fosse a arca. Para a Testemunha de Jeová, a arca é a organização e Jesus está dentro da arca. Você entendeu? Então o que salva não é Jesus, é a organização com Jesus. E isso não tem coerência bíblica. Mas enfim, tirando esse e outros detalhes, eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre um pouco de fé e fé em ação, fé em prática, sobre o Testemunho de Jeová. Espero que você entenda. Se você é Testemunho de Jeová e gosta desse conteúdo, faça o que quiser com ele. Se você não é e não gostou do que eu falei, paciência, porque infelizmente eu só posso falar e ser conivente com a verdade e com fatos. E a verdade é essa e os fatos são esses. Beleza? Deus te abençoe.